Oi, gente. Vamos bater um papo? Aqueles papos de abrir o coração? Pois bem, senta que lá vem história. Ontem eu tava numa reunião na escola, né? E eu não sei se você for de São Paulo, acredito que você recebeu também. E todos os celulares à mesa receberam uma notificação de alerta da Defesa Civil em relação à chuva. E que tava chegando uma frente fria, muita chuva, muito vento, e que poderia causar alagamentos e que era para a gente tomar todo o cuidado devido. Pois bem, tocou os celulares e a gente já estava caminhando para o final da reunião. E aí eu olhei assim para a janela e taca ali pau de chuva, né? E uma reunião desgastante, chata, aquelas conversas difíceis, onde eu vejo cada vez mais eu venho conseguindo me posicionar e eu me alegro com essa versão da Michelle que consegue falar as coisas, que consegue se posicionar diante de falas e situações que antes a Michelle não conseguia fazer. E, e é aquele negócio, né? Eu venho passando pelos meus processos e eu consegui enxergar que eu tô evoluindo, é muito positivo isso, né? Então teve uma situação onde vem a fala financeira sobre mim, no sentido que é maior que eu, e eu consegui me posicionar que, independente da parte financeira, eu sou mãe, né? Então não é para medir, não é para disputar, é o meu papel de mãe que é para ser preservado, né? E eu venho cada vez mais me posicionando e me imbuindo disso nessa jornada, né? E o quanto é importante eu entender e olhar para isso, porque agora, assim, de fora, eu consigo enxergar coisas que eram ditas e eu não percebia. E frases pequenas que a gente às vezes acha que são bobinhas, mas não, sempre nos diminuindo, sabe? Sempre nos desvalorizando. Então, hoje eu consigo estar atenta a essas frases que antes eu não estava, antes eu passava desapercebida, antes eu ficava calada. E ontem eu consegui falar, sabe? Eu consegui me posicionar, eu consegui trazer meu ponto de vista, eu consegui lutar por aquilo que eu acredito e por aquilo que eu desejo também, né? E aquele negócio, né? O lutar não significa que eu quero disputar. Não, não tem que haver disputa, porque não existe disputa. Existe cada um no seu papel, né? Pois bem, aí teve esse alerta, e aí a gente foi embora, né? E a chuva taca-lhe pau, taca-lhe pau. Eu ainda tinha levado o guarda-chuva, porque já tinha chovido e parado várias vezes aqui. E aí eu entrei no carro, me molhei ainda, falei, entrei no carro, falei, vamos lá, Deus, vamos embora. Agradeci por ter vivido aquilo, por ter conseguido falar. Eu vi meu filho mais novo também, enfim. E aí aquele negócio, né? Eu vou colocando as minhas emoções no lugar e lidando com elas, né? E aí no que eu estou voltando, a chuva estava muito forte. Só que eu não tinha noção disso, né? E aí eu tava numa estrada, é uma estrada que liga até a Raposo, né? Só para vocês terem noção, eu tava na Fernando Nobre e eu tava no limpador do para-brisa o mais forte possível, andando a 20 por hora e ainda assim eu não enxergava nada. Mas eu tava tão plena, eu tava tão em paz, essa é a palavra, em paz. Que aí atravessando a Fernando Nobre, andando, eu não enxergava nem a lombada, eu não conseguia enxergar, mas eu tava de boa. Eu falei, nossa, ainda até imaginei, quando eu pegar Raposo com essa chuva, eu não conseguia enxergar nada, só que não tinha onde eu parar. Falei, bom, vamos seguir firme e forte. Quando eu tô chegando para embicar na Raposo, eu vi uns carros parados do outro lado e eu continuei. No que eu continuei, eu não me dei conta que estava subindo a água. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tava de segunda. E aí eu só ouvi uma voz, só continua, só continua. E eu continuei acelerando. No que eu passei, gente, eu passei num lugar que estava extremamente alagado. E eu não deveria, na verdade, ter passado, né? Aí eu peguei a Raposo, ali eu 28,5. O retorno já é no 29, meio quilômetro da frente. No que eu retorno e volto, a Raposo, sentido quem vinha para pegar Fernando Nobre, parada. E a água lá em cima. E ali eu vi o quanto eu fui guardada e protegida por Deus, né? E eu falo isso aqui para vocês a todo tempo, a todo momento,
do quanto eu me imbuo disso, sabe? Em todo momento, em todas as coisas que eu vou fazer, eu peço essa proteção, eu peço essa direção, eu peço esse cuidado de Deus comigo e o quanto eu me sinto assim, né? E aí, quando eu passando do outro lado da Raposo, né? Raposo, sentido que para Fernando Nobre era do outro lado, e eu passando, falei assim, meu Deus. E a chuva taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Eu falei, meu Deus do céu. Obrigada, agradeci a Deus muito, agradeci muito pelo cuidado que ele teve comigo ali, né? E aí, eu continuando na Raposo, e ali é o quilômetro 28. Logo no 26, a chuva cessou, tava bem fraquinha. E ali eu consegui identificar o quão forte estava a tempestade, né? Eu falo que às vezes a gente tá no meio da tempestade, foi uma puta lição para mim nesse sentido, de que quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue enxergar algumas coisas, a gente não consegue ver algumas coisas, a gente não consegue sentir algumas coisas. Só depois que passa. E foi nítida a diferença, sabe? Depois que eu passei e saí, eu falei assim, nossa, eu tava numa tempestade muito forte. E aí eu associei a mensagem, associei todas as coisas que estavam acontecendo, a minha vida como um todo, né? Que tem momentos que a gente passa por tempestades e a questão toda da tempestade é sobre a gente não desistir, é sobre a gente não parar, é sobre a gente continuar. E o quanto a gente precisa ter fé, fé em nós e fé em Deus, que nós somos capazes de fazer coisas difíceis, que nós somos capazes de tomar decisões, que nós somos capazes de construir uma vida que tenha sentido para nós mesmas, que nós somos capazes de nos amar, nos perdoar e nos aceitar, que nós somos capazes de escrever uma nova história, independente do começo que a gente teve na nossa vida, da nossa história, ou independente das escolhas que a gente fez. Não necessariamente que nós não teremos as consequências das nossas escolhas, isso de fato eu falo que é a lei do plantar e colher, mas ainda assim eu tenho permissão de escrever uma nova história. E que as tempestades, elas vêm para nos forjar, elas vêm para nos ensinar, elas vêm até mesmo para a gente aprender a ter fé, a confiar que aquilo que eu não posso, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho capacidade, Deus está aqui para poder me preparar, Deus está aqui para poder me direcionar, Deus está aqui para colocar uma provisão, Deus está aqui para me proteger, Deus está aqui para poder mostrar um caminho nessa parte que eu não sei. Então, o quanto é importante nós aprendermos a confiar, nós aprendemos a agir mesmo com medo, a ter prudência nas nossas escolhas. Claro que eu falo que não é para sair contando histórias para nós mesmas, no sentido de que a gente por muitas vezes acaba não olhando para a realidade e fica com histórias na nossa mente. Mas quando a gente está presente, consciente, a gente consegue calar essas histórias. E o quão bom e importante foi eu ter aprendido a calar várias histórias que eu falava para mim mesma, tanto em relação aos medos que eu contava, quanto em relação a eu não ser tão racional às vezes, sabe? Eu ser mais emotiva. Então, nesse processo todo, eu vejo que o quanto eu evoluí em aprender a confiar em mim, em aprender a agir mediante eu estar com medo, a dar passos mesmo sem eu ter a visão do caminho inteiro. E o quão importante é a gente trabalhar esse movimento de autoconfiança e autoconhecimento. Por quê? Porque a gente precisa entender que ninguém vai vir nos salvar. E é aqui que a gente, por muitas vezes, a gente fica nessas histórias, né? Que é pai, é mãe, é marido, filhos. E aí a gente às vezes para a nossa vida por conta disso e acaba não cuidando de nós mesmas. E nisso, a gente precisa olhar para um todo no sentido de que se eu tenho saúde, se eu tenho capacidade mental, eu consigo construir uma história. Então, o quanto é importante eu cuidar tanto da minha saúde, e aí aqui a gente fala do exercício físico, da nossa alimentação, quanto da minha saúde mental também.
né? O quanto é importante eu construir um diálogo interno de paz comigo mesma. O quanto é importante eu construir um diálogo de amor comigo mesma. O quanto é importante eu construir um diálogo de aceitação e perdão comigo mesma. Porque é aquele negócio que eu falo aqui para vocês, nós somos nossa maior algoz. E se a gente não aprender a desconstruir esse caminho para construir um novo, nós vamos nos sabotar o tempo todo, nós vamos nos diminuir, nós vamos nos anular o tempo todo em prol da vida, porque a vida ela não para, as coisas acontecem, né? E à medida que eu não consigo entender a minha importância para que tudo isso flua, eu acabo me deixando de lado, né? E aí é só a gente lembrar da gente ver o quanto que se você hoje, que por exemplo trabalha fora, se você ficar doente, parar de trabalhar, a empresa vai colocar uma pessoa no seu lugar para poder fazer as tarefas que você está fazendo. E aí, por muitas vezes, você negligencia a sua saúde, você negligencia o seu autocuidado em prol de uma situação da empresa, ou até mesmo por você não colocar limites, porque eu falo que a gente precisa colocar limites, e aqui não é eu tô pregando uma vida perfeita, não. Eu entendo que a gente precisa fazer algumas escolhas em prol de nós mesmas, no sentido de cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Porque à medida que eu tô bem, eu produzo melhor. À medida que eu tô bem, eu cuido melhor da minha casa. À medida que eu tô bem, eu cuido melhor da minha família. Eu cuido melhor dos meus filhos. E tudo isso acontece porque eu cuido de mim primeiro. Faz sentido? Eu decidi abrir meu coração aqui para compartilhar com você sobre essa tempestade e às vezes você tá passando por uma tempestade e por muitas vezes você não acredita em você mesma. E essa mensagem é só para dizer para você acreditar. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar em você. Você precisa ser a primeira pessoa a cuidar de você. Você precisa ser a primeira pessoa a amar e perdoar você mesma. Porque nessa equação da vida, se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer. Entenda que a vida dos outros continua a acontecer. E continua mesmo, de fato, e não é errado isso, sabe? Por mais que eu me preocupe, por mais que eu ame, mas eu preciso continuar aqui com a minha vida, entende? Eu preciso continuar fazendo as minhas coisas. E aí, à medida que eu tô cuidando da minha vida, fazendo as minhas coisas, me nutrindo, me cuidando, eu tô colocando foco onde é importante para mim. E à medida que eu faço isso, eu vou construindo uma vida que tem sentido para mim. E é isso que eu quero te dizer, só continua. Não desista. Entenda que cada tempestade que entra na sua vida é um convite para a sua evolução. Desde que você não desista, desde que você não... E aqui o desistir não é que no sentido que você pode sim recalcular a rota, deve recalcular a rota, mas é desistir de você, daquilo que você sonha, daquilo que você acredita, tá? Era isso que eu queria te contar, que ontem eu pude perceber o quanto eu sou cuidada por Deus, o quanto eu sou protegida por Ele, o quanto eu me sinto que Ele está comigo e Ele está com você também, mas você precisa permitir isso. E à medida que você permite e você sente essa presença, sabe, vai desde um sol, até um pássaro, até uma chuva, até uma tempestade. Deus está falando com a gente a todo momento, através de pessoas, através de situações. E esse é o convite, né? Que eu falo que a gente está aqui nessa jornada para a gente evoluir. E o sol aumentou. Obrigada, Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, é sobre isso. É sobre a gente continuar firme, forte, suportando o processo. Ontem ainda eu tive um atendimento com uma mentorada e ela trouxe uma analogia que eu tinha lido no livro sobre uma viagem, quando a gente vai fazer uma viagem, né? E ela falou sobre isso e na hora veio a analogia do livro que eu tô lendo, né? Que o livro, eles falam sobre isso também, porque a gente quer chegar no destino final, só que a gente precisa passar pelo processo da viagem. E não adianta nada eu querer só chegar no destino, né? Eu preciso aprender a desfrutar da jornada até eu chegar no final do meu destino. E a grande felicidade não está na chegada, está na jornada. Então que a gente aprenda a entender que algumas tempestades vêm para a nossa evolução, que os nãos que às vezes a gente recebe é nos preparando para o sim,
E o quanto é importante a gente construir essa conexão consigo mesma. Que à medida que eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito, eu confio em mim mesma, eu tô conectada cada vez mais com a fonte, que é Deus. E ele, eu falo que é o maior interessado para que nós possamos viver aqui o melhor que ele tem nessa terra. E é sobre isso. Então, bora continuar firme, forte, presente, atenta e consciente daquilo que a gente deseja viver. Que a gente possa nos munir e nos encher do desejo, da alegria, do entusiasmo de construção dessa jornada. E à medida que a gente se enche disso, a gente começa a soltar e confiar que o destino dessa viagem vai chegar. E à medida que eu continuo caminhando, é só eu não desistir. Combinado? Espero que tenha feito sentido eu contar um pouquinho de como eu me senti, do que essa reflexão da tempestade trouxe e possa também ter lançado sementes de encorajamento, fé e autoconfiança para você, entendendo que se você não se cuidar, ninguém vai fazer isso por você. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.